Amém. Então você achou Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5. Vamos ler até o versículo 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Até aqui, amém? Difícil falar amém, né? Só eu e um irmão ali que falaram amém. Mas tem que falar amém, a palavra do Senhor, amém? Assim seja. Queridos, no final da conferência A Live, no domingo passado, e diga-se de passagem, que evento maravilhoso. Glória a Deus pela vida de todos os que sonharam, planejaram e tornaram real o Alive 2022. Foram momentos importantíssimos para a nossa caminhada com o Senhor, para a nossa caminhada uns com os outros, para o nosso entendimento de unidade, de comunhão. Foi maravilhoso. E aí, durante a última mensagem com o pastor Francisco Benfeld, num determinado momento, ele reforçou uma argumentação, citando Provérbios 17, versículo 28, que diz assim: até o insensato, ou seja, até o tolo, se faz de sábio quando se cala. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Um dos muitos efeitos ou defeitos da queda foi o aparecimento da insensatez no DNA do ser humano. Somos naturalmente inclinados a agirmos de modo inconsequente em diferentes situações da nossa vida. E não sou eu que estou falando, não. A Bíblia fala sobre isso. Provérbio 22, 15 afirma o seguinte: é natural que o ser humano faça tolices. Se você se distrair, você não precisa fazer um esforço, você não precisa elocubrar, você não precisa fazer um planejamento para fazer besteira. A coisa melhor que um pecador sabe fazer é o quê? É pecar, é fazer tolice, é promover insensatez. Isso faz parte, um defeito que a queda nos obrigou a viver e administrar. O pecado de Adão conseguiu literalmente emburrecer os seus descendentes, gerando muitos problemas relacionais por causa disso. Como que a comunicação, como que a manutenção da unidade, da comunhão, andar junto, se torna difícil quando as pessoas que precisam andar juntas são inclinadas naturalmente para a tolice, para a insensatez. O rei Salomão logo percebeu que, sendo descendente do pai da queda, ele necessitaria e muito de sabedoria para viver nesse planeta. Daí o pedido feito a Deus, lá em 1 Reis, capítulo 3, as passagens estão todas expostas aí, por favor anote, e depois faça uma leitura em casa para reforçar o entendimento. Mas 1 Reis 3 registra o seguinte, a partir do versículo 5. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. E aí no versículo 9, Salomão responde: Senhor, dá-me sabedoria, dá-me sabedoria. Imagina o Senhor aparecer a você em sonho e fazer essa proposta: peça-me o que quiser e eu lhe darei. E aí Salomão pediu ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria. Eu vivo num planeta povoado por tolos, lotados de insensatos. Eu preciso de sabedoria. Salomão percebeu muito cedo que essa dádiva é essencial para uma existência saudável num planeta recheado de descendentes de Adão. No Provérbio 8, 11, Salomão escreve o seguinte: a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. E aí, 8 capítulos depois, ele reforça, Provérbios 16, 16. Ele reforça esse entendimento. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter sabedoria do que ouro. Agir com sabedoria em nosso dia a dia mantém e fortalece os vínculos da paz, mantém e fortalece a nossa união, os vínculos que você tem dentro de casa, com a igreja, com o corpo de Cristo. Agir com sabedoria nos afasta de muitos problemas, de muitos sofrimentos e de muitos pecados.
você tomar uma decisão, agir com sabedoria, você se livra de muitos problemas e de muitos pecados. Já ao contrário, meu irmão, é assustador. Você já pode imaginar, viver e agir sem sabedoria, nesse mundo caído, é a certeza de que nós vamos colher muitos problemas, muitas lutas, em diversas áreas da nossa vida, principalmente se você for crente. Ou se apresentar por aí como alguém que se diz imitador de Cristo. Um cristão, ou seja, alguém que assumiu publicamente a fé no Senhor Jesus, no seu cotidiano, agir sem sabedoria, não vai conseguir glorificar a Deus em seus relacionamentos, não vai conseguir glorificar a Deus em nenhuma decisão que ele tomar. Um cristão que age sem sabedoria pode fragilizar ou destruir vários relacionamentos. Consciente ou não, ele pode acabar afrontando, inclusive, a unidade da igreja. Se for casado, pode causar sérios danos no seu casamento. O mesmo no relacionamento com seus filhos, com os vizinhos, no ambiente de trabalho. Agir sem sabedoria nos diferentes setores da nossa vida é certeza de problema. Por exemplo, na eleição que aconteceu hoje, um cristão que age sem sabedoria nas urnas pode gerar dias ainda mais difíceis para a sociedade onde ele está inserido. Irmãos, quem tem a possibilidade de abençoar ou amaldiçoar uma sociedade são os cristãos. Do não crente não se pode esperar algo que abençoe alguém. Agora, do cristão, daquele que se diz sal e luz, servo do Senhor Jesus, esse tem o dever, a potencialidade de ser bênção para outras pessoas. Mas se agir sem sabedoria, com certeza não vai ser bênção. A falta de sabedoria pode causar danos imensuráveis, tanto na vida do insensato, como na vida das pessoas que andam perto desse tolo. Trazendo aqui para a nossa realidade de igreja, um membro da Igreja Oceânica que age por aí sem sabedoria, pode causar graves problemas na célula que ele frequenta. Pode ser pedra de tropeço para os irmãos mais novos na fé. Pode ser escândalo para aqueles que ainda não são membros do corpo de Cristo, mas sabem que o insensato, que está agindo sem sabedoria, é membro da Igreja Oceânica. Então, agir por aí sem sabedoria é um potencial de tragédia muito grande. A sabedoria é uma dádiva preciosa que nos faz muita falta diariamente. Nós, como cristãos, não deveríamos botar os nossos pés no chão de manhã, na hora que a gente acorda, sem antes pedir ao Senhor sabedoria. Dependendo da forma como você dá bom dia para a pessoa dentro da sua casa, você já pode estragar todo aquele dia. Então, desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir, eu não sei quanto a vocês, mas eu preciso de sabedoria. Por isso, Tiago, líder da igreja em Jerusalém no século I, irmão biológico de Jesus por parte de mãe, ele inicia essa epístola endereçada a todos os seus irmãos em Cristo. Tiago está escrevendo para crente. Não só falando sobre a sabedoria, mas ensinando para a gente como que a gente deve obtê-la. A leitura dessa epístola, quando a gente se depara com ela, quando a gente é exposto à leitura dessa carta, aumenta ainda a nossa responsabilidade como testemunha de Cristo. Eu, como cristão, depois que tomei conhecimento dessa revelação, eu não tenho mais o direito, a licença, nem a desculpa de agir sem sabedoria com o meu próximo, com o meu semelhante. Eu não tenho mais essa desculpa. A palavra de Deus está me explicando com clareza, com delicadeza, com graça, como que eu devo proceder no meu dia a dia. Eu não tenho desculpa, eu não tenho permissão para abrir a minha boca, para agir sem sabedoria. Por isso eu, como cristão, tenho que ter essa preocupação. Principalmente se o meu próximo, mais próximo, for o meu cônjuge, for a minha esposa, for os meus filhos. Isso, se eu estou agindo sem sabedoria com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus mais chegados, isso torna o meu pecado da insensatez ainda mais grave, ainda mais horrendo, ainda mais inadmissível, ainda mais inaceitável. Eu fico imaginando, quando um cristão, de forma displicente, age sem sabedoria,
os demônios devem ficar de longe, né, que já começa a ficar com medo, os demônios ficam de longe olhando para o sujeito, falando, maluco, olha o que ele está fazendo com a pessoa que ele diz que ama, olha a forma como ele está falando com a pessoa que ele diz que ama, o que a gente vai fazer? Pô, vamos chamar o padre Kelvin, Van Helsing, para dar um jeito nessa criatura. É sério, vocês estão rindo? Tiago inicia sua carta afirmando que, de fato, nesse mundo caído, a gente vai passar por luta, a gente vai passar por provações. O Senhor Jesus falou isso para a gente, no mundo vocês vão ter aflições, mas essas lutas e sofrimentos deveriam contribuir para o amadurecimento da nossa fé, deveriam contribuir para a glória do nome de Cristo, se a gente enfrentar essas situações com sabedoria. Mas afinal, o que é essa tal bendita sabedoria? Anote aí. Sabedoria é a habilidade de tomar decisões e ações adequadas diante de situações difíceis. Vou repetir. Sabedoria é a habilidade de tomar decisões e ações, partir para a concretude, tomar uma ação adequada diante de uma situação difícil. E quer situação mais emocionante e difícil do que se relacionar com outro ser humano? O que eu mais ouço é, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis dizer. Eu, pelo menos, falo muito isso para minha esposa, não foi isso que eu quis dizer. É desafiador, é uma situação difícil. A gente precisa ter a habilidade de tomar decisões e agirmos diante de situações difíceis. Isso que é sabedoria. Sabedoria é muito mais do que ter conhecimento. Todos nós conhecemos indivíduos que não passam de tolos bem informados, com um currículo lindo. Alguns possuem um histórico acadêmico brilhante, pós-doutorado nisso, pós-doutorado naquilo, mas não são capazes de tomar decisões acertadas, corretas, diante de situações difíceis na vida deles. Tem gente que tem muito conhecimento intelectual, inclusive muito conhecimento bíblico, mas não tem sabedoria para aplicar corretamente esse conhecimento. Sabedoria, o pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse tema, ele afirma que sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Aleluia. Sabedoria é você olhar para a vida com os olhos de Deus. E depois se perguntar, no meu lugar, agora nesse momento, o que Jesus faria? De que forma Jesus falaria? De que forma Jesus responderia a essa questão? O que Jesus falaria no trânsito ao levar uma fechada? Aí abrir a janela e falar, vai comigo, vai comigo. Sabedoria é isso, olhar para a vida com os olhos de Deus e reagir nas difíceis situações, encarnando Jesus, como se fosse Jesus agindo. Sabedoria é uma dádiva divina, irmãos. Títulos humanos de conhecimento não são capazes de fornecer algo que só é possível, só vem da parte de Deus. Por isso Tiago escreve de uma forma assim tão delicada, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, só Ele tem, só Ele pode dar. O autor está dizendo ao seu leitor, eu sei que você não vai admitir de prontamente, mas eu sei que você necessita da sabedoria de Deus. Tiago trata de um problema delicado, mas de uma forma muito sábia, pois ninguém aqui quer ouvir que é tolo. Ninguém aqui quer ouvir que é inclinado naturalmente a tomar ações e atitudes insensatas. Ninguém aqui quer ouvir que precisa de ajuda, que não sabe tomar decisões corretas o tempo inteiro. Tiago escreve assim, se algum de vocês precisa, ou seja, ele está dando ao leitor a chance de se examinar, de fazer uma avaliação, de seguir ou não o seu conselho. Como eu falei no início do sermão, o ser humano é por natureza um tolo, porque à medida que a gente vai crescendo, a gente vai acreditando que nós somos autossuficientes. A gente acredita lá no fundo, a gente veio da mesma fábrica, então eu sei que você pensa que nem eu, a gente acredita lá no fundo que a gente está certo o tempo inteiro e que o mundo é que está errado, o mundo é que não entende a gente.
O restante do mundo é que precisa me aceitar, me entender. E que a gente consegue resolver os nossos problemas, muitos criados por nós mesmos, com a nossa justiça própria. É por isso que o mundo está do jeito que está. É fundamental que eu e você, que a gente supere o nosso orgulho, que a gente admita que a gente carece diariamente e desesperadamente da sabedoria de Deus em todos os dias das nossas vidas. Examinando essa passagem que a gente acabou de ler, eu consegui extrair pelo menos 3 lições desse texto maravilhoso. Primeira lição, anote aí, para sua alma não esquecer. Só Deus é fonte de sabedoria. Só Deus é fonte de sabedoria. Você não vai encontrar sabedoria em pregação de pastor cult, você não vai encontrar sabedoria em palestra cult, positivista, pensamento positivo. Não vai. Salomão escreve sobre essa verdade em Provérbios 2, versículo 6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ela pertence só a Deus, irmãos. Isso precisa ficar bem claro, bem enraizado no nosso entendimento. Faz parte do seu caráter santo, santo, santo. Só Ele é a fonte, só Ele é o doador e só Ele é o exemplo. Jesus encarnou, Deus Emanuel, assumiu forma humana para dar o exemplo para a gente de como é que um ser humano tem que agir de forma sábia em todos os momentos da sua vida, em todas as situações que aparecerem diante da sua vida. Jesus é o nosso supremo exemplo de como a gente deve proceder com sabedoria em todos os nossos relacionamentos, em qualquer circunstância. Segunda lição, já estou empolgado, já quero ir logo para a aplicação, parar de falar não, mas segunda lição, Tiago nos mostra também que Deus não rejeita aquele que o busca. Aleluia! Deus não rejeita aquele que o busca. Se você se aproximar do Senhor, um coração quebrantado, sincero, humildemente reconhecendo a sua carência, o Senhor não rejeita a sua oração. Se algum de vocês, está aqui o versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Deus disponibiliza a sua sabedoria a qualquer um que pedir com humildade e sinceridade de coração. Deus sabe que nós não a temos. O reservatório de Deus é infinito, Ele dá com generosidade para todos. Também faz parte do seu caráter ser um doador gracioso. Aleluia! Toda vez que alguém o busca e clama por suas dádivas com um coração sincero, com a confiança que uma criança procura um pai, o Senhor dá de forma gratuita. Assim como o sol brilha todos os dias, você que sabe lá do sistema solar, o astro-rei brilha o tempo todo, 24 horas por dia, Deus igualmente todos os dias concede sabedoria para aquele que o busca. Tiago não apenas explica que a gente precisa da sabedoria, mas ele também fala como que a gente deve buscar. Vocês devem pedir com fé, um coração aberto, sincero, porque Deus jamais decepciona quem se achega a Ele com fé. O maior problema, o maior empecilho para que as nossas orações sejam respondidas é a nossa incredulidade. Essa é a terceira lição que o texto sagrado nos ensina. Mentes divididas desperdiçam as bênçãos de Deus. Mentes divididas desperdiçam as bênçãos de Deus, a dádiva divina. Acompanhe comigo, versículos 6, 7 e 8. Tiago está falando, peça sabedoria, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. O problema não é só o relacionamento com Deus, até no relacionamento interpessoal, ela é instável em tudo que faz. Tiago está comparando o homem que ora, mas duvida do caráter de Deus, a uma onda do mar. Às vezes está lá na frente, às vezes está lá atrás. Às vezes a maré está cheia, às vezes a maré está baixa. Às vezes ele ora ele está lá no alto, radiante, vento em popa, ora ele está lá no vale da sombra da morte. Alguém que oscila entre fé e incredulidade, ânimo e desânimo,
não vai receber alguma coisa, alguma dádiva da parte de Deus. Tiago está ensinando isso, que Deus espera do seu povo. Se Deus trata a gente sem reserva, Ele espera que o seu povo se aproxime dele também sem reserva, de coração aberto. Ele espera principalmente do cristão que vá a Ele em oração, igualmente sem reserva, despido de qualquer tipo de muro. Além disso, fé e dúvida não pode estar presente no ser humano ao mesmo tempo. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, afirma, uma passagem clássica: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando o ser humano ora a Deus com o coração cheio de dúvidas, a oração não chega no teto do quarto. No nosso caso aqui, a oração não chega nem na lona. Mas que fique claro que Tiago está se dirigindo para as pessoas de mente dividida. Isso é totalmente diferente, por exemplo, daquela situação onde um pai com um filho tendo um ataque epilético, mas que na verdade estava possuído por demônios. Lá naquela passagem de Marcos, capítulo 9, um pai chega para Jesus desesperado, pedindo para Jesus curar o seu filho, libertar o seu filho, e aí esse pai chega para Jesus e fala, me ajuda na minha pequena fé, na minha pouca fé. Jesus ouviu a oração daquele coração quebrantado. E Jesus o curou. Na verdade, aquele pai estava assumindo humildemente para Jesus que só Jesus tinha poder e conseguiria ajudá-lo. Que ele era totalmente incapaz diante daquela situação. Que ele não tinha como ajudar o seu filho. Então, o coração totalmente quebrantado, reconhecendo a sua miséria, a sua carência, e Jesus o ajudou de pronto. Libertou aquele menino que estava possuído por demônios. Ele pediu socorro com o coração sincero, sem esconder nada, e prontamente foi atendido pelo nosso Deus. Uma pessoa que duvida do caráter de Deus, na verdade, ela não pode esperar receber alguma coisa de Deus. Seria uma incoerência. Me aproximo de Deus, mas não acredito que Ele tem condição de me ajudar. Eu não acredito que Ele vai dar conta disso. Eu não acredito que Ele vai conseguir resolver o meu problema. Seria uma incoerência se Ele violentasse a gente. Não, eu vou te abençoar mesmo assim. Você é um ateu funcional, diz que crê em mim, mas vive como se eu não existisse, mas eu sou chato e vou te abençoar mesmo assim. Deus é um gentleman, Ele não violenta ninguém. Alguém com a mente dividida é um grande exemplo de insensatez. Foi a mente dividida que fez Pedro afundar nas ondas quando estava indo na direção de Jesus. Lá em Mateus 14, 22. Tiago afirma, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Os instáveis não glorificam a Deus. Alguém que tem uma mente dividida não consegue glorificar a Deus no seu dia a dia. Pessoas que se dizem crentes, mas vivem como se Deus não existisse, vivem só por suas próprias decisões, vivem o evangelho da maneira delas. Aparentemente na igreja parece ser um crente piedoso, às vezes até se envolve e participa de alguns ministérios, mas lá no fundo, ela só vive o que ela quer, do jeito dela, com a justiça própria dela. Você conhece gente assim? Crentes assim? É um jeito hoje, de outro jeito amanhã. Um dia está animado, até te cumprimenta, né? Sorri para você, a paz do Senhor, meu irmão. No outro dia está murmurando, exalando enxofre. Uma mente dividida está sempre tentando andar em dois caminhos, servir a dois senhores. É impossível. Literalmente, isso enlouquece a pessoa. Ela está sempre flertando um dia com Jesus e no outro dia está flertando com o próprio coração. E com isso ela vai vivendo um cristianismo débil, anêmico, aquém do que ela poderia estar vivendo. E pior, vai causando tristeza, dano, escândalo nas pessoas que estão perto dela. Pessoas assim desperdiçam as bênçãos divinas. Se essa pessoa não ora a Deus com a confiança semelhante a de uma criança, ela não recebe a dádiva da sabedoria, ela não recebe bênção nenhuma. Mas preste atenção, essa dádiva não recebida não é porque Deus ficou zangadinho, ficou mal, ficou tristinho, aí não deu a bênção para a pessoa, de forma alguma. Não receber as bênçãos do Senhor Jesus é consequência da dúvida humana. O problema está sempre na gente. No Senhor está sempre a salvação e a solução, amém?
A gente é que é o caroço dessa história, a gente que é o entrave, que é o problema, que é a pedra. E aí, já que eu falei de Oceânica Kids, de vagas lá no nosso ministério, aproveita essa oportunidade de aprender com as nossas crianças o que é fazer uma oração sem ter a mente dividida. Aprenda com as crianças o que é orar com sinceridade de coração, com uma postura totalmente sem reserva. O melhor seminário sobre o reino de Deus é quando o Oceânica Kids está com as suas salas lotadas de crianças. Se você tem dúvida, está em crise, eu acho que eu tenho orado com a mente dividida, dá seu nome, manda o seu currículo, né? Vou fazer uma lista aqui de espera, para você aprender com as crianças como que a gente ora sem ter a mente dividida. Deus tem um senso de humor divino. Para os adultos aprenderem como se deve portar no reino de Deus, o Senhor Jesus fala, vocês têm que ser iguais às crianças, senão vocês nem entram no reino, senão a gente nem começa a conversa. Então, vagas abertas, limitadas, me procura a Tati depois, junte-se a elas e amadureça na fé. Olha só, para você amadurecer e crescer na fé, você tem que ser igual a uma criança. Irmãos, diante do que a palavra de Deus nos revelou, o que a gente deve fazer? Primeira aplicação, examine-se a si mesmo. Primeira aplicação, faça um autoexame. Aproveita que hoje também é culto de Santa Ceia, já adianta o seu trabalho. Peça ajuda ao Espírito Santo. Senhor, será que eu preciso de sabedoria? Senhor, como que eu tenho agido e reagido diante das circunstâncias? E pior, Senhor, como que eu tenho reagido diante das pessoas, dos meus irmãos, dos meus queridos? Senhor, será que eu tenho tratado o meu cônjuge com sabedoria? Será que eu tenho me comportado na célula com sabedoria? Ou no pátio aqui da igreja? Será que o meu líder de célula, quando me vê chegando, dá glória a Deus ou fala misericórdia? Você tem que fazer esse autoexame. Senhor, será que as lutas que eu estou enfrentando hoje, nesse momento, foram causadas porque eu tomei decisões sem sabedoria? A gente precisa constantemente fazer esse exame, irmãos. Sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho insensato, tolo, e guia-me pelo caminho da sabedoria. Segunda aplicação, dependendo da sua avaliação, peça sabedoria. Se você fez a avaliação, fez o autoexame, está ruim o negócio, peça sabedoria ao Senhor, mas peça com fé. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça, porém, com fé, sem duvidar. Sabedoria é uma dádiva divina, gratuita, e quando nós chegamos até o Senhor, como eu falei, com a fé de uma criança que se entrega e que confia plenamente, o Senhor não rejeita a nossa oração, o Senhor não deixa a gente voltar de mãos vazias. Estou vendo aqui as filhinhas da Natália. Eu tenho certeza, né, Natália? Com certeza elas não perguntaram para a Natália hoje, mãe, como é que estão suas ações na Bolsa de Valores? Mãe, quem está ganhando essa famigerada eleição? Mãe, será que eu vou ter que mudar de país? Mãe, não tem. Elas confiam plenamente, elas não têm esse tipo de crise, não têm esse tipo de problema. Não desconfiam do amor e do cuidado da sua mãezinha para com elas. Exatamente assim. Se você se prostrar diante do Senhor com essa postura, o Senhor não vai deixar você voltar de mãos vazias. Amém? O problema é que a gente acredita que quem teve sorte foi Jesus. Pô, Jesus me encontrou, que sorte que ele teve. Deus jamais decepciona aquele que humildemente reconhece que não tem. E Ele é maravilhoso, como eu falei no início, Ele tanto amou o mundo que deu o Seu Filho para livrar a gente das nossas tolices, das nossas loucuras, da nossa insensatez. Senhor, dá-nos sabedoria. Em todas as reuniões de oração dos pastores aqui na Oceânica, a gente pede sabedoria. Senhor, nos dê sabedoria, nos ajude nos gabinetes, Senhor, nos ajude no trato com o Teu rebanho. São Tuas ovelhas, Senhor, é a igreja, Senhor. Senhor, nos dê sabedoria. Quando o conselho se reúne, a gente pede, Senhor, nos dê sabedoria para administrarmos a Tua igreja. Uma decisão errada aqui, Senhor, vai prejudicar a vida dos Teus servos, Senhor.
E essa mesma responsabilidade que nós temos diante do Senhor, você em casa tem também. Porque nós somos todos sacerdotes do Senhor, amém? Não existe diferença das nossas responsabilidades, existe diferença das nossas funções no reino. Mas a mesma preocupação que eu tenho aqui diante de vocês, vocês precisam ter diante dos seus queridos dentro das suas casas. No trabalho, na rua, no trânsito. Irmãos, a palavra de Deus nos orienta com essa delicadeza e graça. Peçam sabedoria, o Senhor vai conceder a todos. Jesus veio a nós para isso. A palavra diz que o Senhor veio para nos trazer vida e vida em abundância. Ele quer ver a gente vivendo em plenitude, sem sentir falta de nada, nem de sabedoria. Amém? Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12, Salomão afirma o seguinte: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. A sabedoria preserva a vida de quem a possui. Salomão está dizendo, se você tiver sabedoria, você vai se livrar, você vai ficar protegido de muitos problemas, de muitas lutas, de muito sofrimento. Eu não sei quanto a você, mas eu preciso disso aqui que Salomão está falando. Eu não posso passar um dia sem pedir essa dádiva a Jesus. Quero concluir com uma palavra de um homem que, assim que começou a se relacionar com Deus, ele descobriu que temer e obedecer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão registra isso em Eclesiastes 2:26. Deixei ali na tela para vocês lerem e gravarem no coração. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Aleluia! Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor querido, muito obrigado, Senhor, pela sua graça, pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua paciência com a gente. Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor, para que o nosso agir e o nosso falar sempre glorifiquem o seu nome, Senhor. Perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa distração, Senhor, nossa insensatez, Senhor. Muitas vezes agimos sim como tolos, Senhor. Tem misericórdia, livra-nos desse mal. Prepara agora, Senhor, a tua igreja para participar da tua ceia. Renova a nossa mente, o nosso coração. A gente quer te entregar o jejum, Senhor, que fizemos por nossa nação. E te pedir, Senhor, que o Senhor nos conceda a sabedoria para administrarmos os próximos dias, regidos pela tua soberania. Senhor, ajuda-nos a acatarmos, a recebermos a tua decisão, que seja juízo, que seja outra coisa, mas que o Senhor nos dê sabedoria para em tudo continuarmos glorificando o teu nome, em tudo continuarmos sendo sal, luz, bênção, onde o Senhor nos colocou. Pai, por favor, fica com a gente, passeie o nosso meio nesse momento ainda mais, é que eu te peço, no teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém.